Há quanto tempo você não encontra tempo para respirar? A sua agenda e as suas finanças não estão equilibradas e os seus relacionamentos não estão fluindo com tranquilidade? Há quanto tempo você não se sente verdadeiramente em paz, pleno e conectado com Deus? Será que você não está sendo escravo da sua agenda? Precisamos fazer uma pausa, realinhar as prioridades e fazer mudanças. Talvez seja a hora de simplificar a vida. Esse é o tema da nova série de palestras da Comunidade Luterana Apóstolo Pedro. No dia 12, de sobrecarregado a organizado, controlando o A poder nossa série Simplifique tem nos desafiado a pensar, de fato, numa vida simples. Simples não no sentido de fácil, mas simples de fato uma vida na qual nós temos espaço para tudo que é importante. E para ajudar a pensarmos sobre o simples, eu começo com uma reflexão a partir de uma frase que eu ouvi do ex-jogador de futebol Ademir da Guia, que jogou no Palmeiras na década de 70. Tem algum palmeirense aqui dentro? Olha, 3, que bom. Quase mais que botafoguense, né? O Ademir da Guia, ele jogou no time do Palmeiras na década de 70, o famoso time que jogava muito bonito, que recebeu até o apelido de Academia Palmeiras, pela maneira bonita que jogavam. E diz que jogavam tão bonito, quase que nem o Grêmio hoje em dia, né? Mas diz que esse time Academia Palmeiras jogava de uma forma muito bonita, que era um time muito bom, e o Ademir da Guia era um dos principais, se não o principal jogador daquele time e da história da equipe do Palmeiras como um todo. E Ademir da Guia estava num programa esportivo e foi questionado qual era o segredo daquele time do Palmeiras. Qual era o segredo para aquele time ser tão bom e encantar tantas pessoas? Porque o que tinha no vestiário que ninguém sabia que era o segredo dessa equipe? A resposta de Ademir da Guia foi a seguinte: a gente fazia o simples, e o simples é difícil de fazer. O mundo se encanta com o simples. A nossa vida normalmente precisa do simples. E o simples de fato é o que torna a nossa vida bela, o que torna uma equipe vitoriosa. Só que a nossa humanidade tem uma dificuldade com o simples. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 vai dizer, na linguagem na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: Deus nos fez simples e direitos, mas nós estragamos tudo. Deus fez simples, mas em nós existe algo que nos atrapalha. E pensando ainda sobre esse simples, tem uma música do Legião Urbana chamada Índios, que de uma outra série nós já citamos, na qual ele vai falar sobre o simples da seguinte maneira. Ele diz assim: quem me dera, ao menos uma vez, que o simples fosse visto como mais importante, mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. É verdade, quem dera as pessoas percebessem a importância do simples, as pessoas valorizassem o simples, entendessem que o mais importante da vida está nas coisas simples. Só que a reflexão da música é de dizer: o problema é que eu tenho um espelho. E quando eu olho para esse espelho, eu percebo que o mundo está doente. Eu percebo que o mundo não consegue viver o que é importante. Começando pela figura que eu vejo no espelho. Ou seja, a dificuldade de viver o simples é uma dificuldade de todos nós. De fato, vivermos e a cada dia estarmos diante daquilo que verdadeiramente é importante para a vida e viver essa simplicidade do simples, do bom da vida. Normalmente a nossa vida se enrola em tantas coisas e nós precisamos reconhecer que diante do espelho nós temos pessoas que não sabem viver o simples, que deixam às vezes a vida passar e perdem o que é importante. Por isso nosso tema de hoje, Simplifique, vem como um segundo desafio para você, com o tema de sobrecarregado a organizado. Esse Simplifique, quem sabe é bom destacar mais uma vez, é um livro do escritor Bill Hybels, e cada um dos temas é um dos capítulos do livro. Então, se você quiser adquirir, se eu não me engano é da editora Vida, é um ótimo livro também para você ter em casa, muito mais do que as palestras, você também poder ler e absorver esse material, e principalmente viver isso que o livro oferece e propõe para a nossa reflexão, que tem sido os nossos temas.
mas desse tema sobrecarregado, organizado, ele fala da dificuldade de vivermos a organização da nossa vida, e a organização, na verdade, é uma forma de viver o simples. Logo, você vai entender melhor o porquê disso, através dessa pregação, espero que você entenda. Mas ainda nos fazendo pensar agora sobre a questão de sobrecarregado, por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Tem uma outra música do Legião Urbana que diz assim: muitos temores nascem do cansaço e da solidão, descompasso, desperdício, herdeiros são agora das virtudes que perdemos. Ele analisa a vida e ele percebe o seguinte: muitos dos grandes problemas na nossa vivência, muitos dos grandes problemas ao viver e muitos dos temores que nós temos são frutos de duas coisas: do cansaço e da solidão. E o que o cansaço e a solidão fazem com que aconteça na nossa vida? Descompasso e desperdício. Nós herdamos do cansaço e da solidão o descompasso, ou seja, de andar na vida fora do compasso pelo qual ela foi criada, de ter os relacionamentos com Deus, com as pessoas, com o serviço, comigo mesmo, fora do compasso que eu fui criado. Então eu tenho um descompasso na vida que é fruto do cansaço e da solidão. E eu tenho um desperdício da vida. Eu paro de viver. Eu sobrevivo. Porque eu ando cansado e sozinho e não percebo que como herança eu vou receber o descompasso e o desperdício da vida. Bill Hybels fala sobre essa questão de ver pessoas cansadas, pessoas em descompasso, pessoas em desperdício, pessoas confusas. Analisando assim suas muitas viagens pelo mundo inteiro, ele diz que uma coisa chama a sua atenção. Ele diz assim: não importa onde eu esteja, mundo afora, ouço sempre uma reclamação comum: estou sobrecarregado, não tenho tempo, ando ocupado demais. Você já ouviu essa frase? Não vale cutucar quem está do lado, viu? Já ouviu essa frase? Eu não tenho tempo para nada, eu estou muito sobrecarregado, eu ando muito ocupado agora, não posso fazer isso. Agora, depois desse sorrisinho, eu faço uma segunda pergunta. Você fala muito essa frase? Bastante eu ouvi aqui. A gente fala: não tenho tempo, estou com muita coisa. Estou com muita coisa para fazer, não vai dar tempo. Estou muito ocupado. Nós ouvimos constantemente essas frases. Nós ouvimos e lidamos com ela, como já foi tratado na semana passada, sem perceber que às vezes elas tratam de um ritmo do qual nós colocamos a nossa vida num ritmo frenético que de certa forma nos tiram do compasso, nos fazem desperdiçar a vida e nós nos sentimos cansados, esgotados, sobrecarregados e nem percebemos aonde a vida está escapando das nossas mãos, que os dias passam, os anos passam, chega mais um Natal, chega mais um aniversário, a vida vai passando e a gente não percebe. E a gente só sabe que tem uma agenda que nos escraviza. Uma agenda que, como diz uma outra frase dele no livro assim, uma agenda fora de controle impede você de simplificar sua vida. Essa agenda o mantém refém de coisas tangíveis. O que seriam coisas tangíveis? Reuniões, compromissos e projetos. Sem priorizar adequadamente as intangíveis, em que você está se transformando, os seus relacionamentos com a família, com os amigos e sua ligação com Deus. Ele vai dizer que nós devemos estar muito alertas quando essa frase acompanha muito a nossa vida, de estar muito ocupado, sempre muito cansado, sempre muito sobrecarregado, porque isso pode ser fruto de uma agenda que tem consumido tanto a nossa vida, que tem roubado tanto as nossas forças, que não nos permite ter uma vida simples. Que a gente não se dá o luxo de, quem sabe, dizer: eu só queria descansar um pouquinho. Porque nós estamos tão sobrecarregados que o descompasso e o desperdício tomam conta de tudo na nossa vida. Uma coisa que Bill Hybels ainda diz sobre isso é: a vida simplificada começa com um bom investimento das horas de cada dia. Você pode aproveitar o verdadeiro poder da sua agenda. Esse tema Simplifique nos desafia ao pensar sobre esse tema de estar de sobrecarregado ou organizado, porque na verdade quando nós simplificamos a vida, nós usamos bem as horas do dia. E assim podemos aproveitar de fato o verdadeiro poder da nossa agenda, ou seja, de ser donos da nossa agenda, de
termos o controle daquilo que a vida vai nos proporcionando do momento que acordamos até o momento que dormimos. E pensando nisso, é muito interessante que o livro apresenta como era a agenda de algumas pessoas que fizeram grandes coisas na humanidade, que tiveram um sucesso muito grande, ou quem sabe foram muito reconhecidas, seja na sua profissão, seja na tarefa que assumiram, e a agenda dessas pessoas era provavelmente diferente do que a maioria de nós. Mas logo depois desses três exemplos que eu vou dar, desses três personagens, eu quero que você entenda uma coisa. O desafio de ter uma agenda organizada significa o desafio de você organizar a sua vida da maneira que você viva da melhor maneira possível. Não é ter uma agenda organizada ao ponto que todas as tarefas estão certinhas, mas é ao ponto de você perceber no seu dia a dia: eu estou vivendo o melhor da minha vida, eu estou aproveitando a minha vida, eu não estou desperdiçando a minha vida. E essas três figuras então que eu mostro e que chama a atenção como era a agenda deles, inclusive a ligação deles com o descanso. A primeira deles é Winston Churchill, conhecido pelo seu papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, um homem que foi muito importante e que nós não temos dúvida que ele trabalhou muito. Mas olha como era a sua agenda então. Churchill costumava ficar acordado até umas 2 ou 3 da manhã e acordava por volta das 7 da manhã. Só que trabalhava na cama das 11 até o meio-dia. Ou seja, ele ia dormir tarde, acordava cedo, mas de manhã, para descansar o seu corpo, ele trabalhava deitado. Não podemos dizer que ele é um preguiçoso por tudo que ele fez, mas podemos dizer que ele organizava a agenda diferente do que nós, ou pelo menos da maioria de nós, ou quem sabe do que somente eu. Que pulo da cama com o celular tocando, às vezes o despertador, e já sai correndo, e muitas vezes nem para ver o que está fazendo. Ele tinha, claro, uma condição de fazer isso com a sua agenda, e assim ele fazia. Uma outra figura que é interessante, como ele organizava a sua agenda, é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci costumava tirar cochilos de 2 horas, sempre que ele estava cansado, independente da hora do dia, para que não tivesse, segundo ele, que desperdiçar 8 horas corridas de sono todas as noites. Essa prática ficou conhecida como o sono do gênio. Olha como era Leonardo da Vinci então. Ele não dormia 8 horas por dia. Só que quando ele cansava, ele dormia 2 horinhas e acordava de novo, porque ele pensava: eu não posso desperdiçar 8 horas dormindo. Então quando eu estiver muito cansado, eu durmo 2, recupero e vou de novo. Uma agenda um tanto estranha, mas que nós podemos dizer de alguém que conseguiu usar do seu trabalho, da sua arte, que não foi uma agenda desperdiçada e que de fato uma agenda que até pode ser considerada o sono do gênio. Eu espero que essa desculpa não sirva para alguns virarem verdadeiros gênios, de passarem o dia dormindo que estão muito cansados. Mas o sono do gênio é de fato pensar como aproveitar o melhor da sua vida. E um terceiro personagem, Thomas Edison. Thomas Edison, então, quem sabe é mais curioso ainda o jeito que ele organizava o seu sono. Ele tinha camas portáteis em lugares estratégicos por toda a casa. E também no laboratório, para que ele pudesse tirar cochilos de 20 minutos ao longo do dia. Como era então Thomas Edison? Espalhava algumas camas pelo laboratório, pela casa. Enquanto ele estava trabalhando, de repente ele parava um pouquinho, deitava, dormia 20 minutinhos e voltava para a labuta, voltava para o trabalho. E nós podemos dizer que ele também teve êxito na sua agenda, no seu trabalho, na forma que organizou a sua vida. Graças a isso temos essas luzes aqui que nos ajudam, certo? O que então a gente aprende de lição com esses homens? E o que na verdade quebra um paradigma, ou que nos faz pensar um pouco diferente, é de dizer que você organizar a sua agenda é uma tarefa exclusivamente tua. Organizar a sua agenda é tarefa tua. Organizar o seu tempo é uma tarefa tua. Responsável pela organização da sua agenda é você. Ter coisas importantes na sua agenda tem que ser definidas por você quais são importantes. Eu já brinquei algumas vezes aqui que essa história de não termos tempo, ela é uma das frases mais injustas que nós usamos. Sabe por quê? Porque se eu falasse para vocês assim: amanhã às 3 horas da tarde tem um cheque de 100 mil reais de presente para você, você consegue um tempinho para vir buscar? Quem viria? Ah, tá. Ninguém buscaria o cheque.
A gente ia dizer, eu tenho um tempinho sim, eu acho que eu consigo um tempinho na minha agenda para pensar nessa proposta. A gente dá um jeito. Então eu costumo brincar, mas falando a verdade, falando sério, quando nós falamos eu não tenho tempo, o que está por trás é o seguinte: no meu tempo eu priorizo outras coisas. O meu tempo eu escolho fazer outras coisas, mas a frase eu não tenho tempo, ela não é real. Então a mensagem dessa noite é para te desafiar e para me desafiar. Como o William disse, essas mensagens falam muito conosco também. Mas de pensar como está a minha agenda, como está a minha vida, como eu vivo as minhas prioridades. Eu sou dono da minha agenda ou escravo dela? Eu estou exausto, sem tempo, esgotado? Ou para aquelas coisas que de fato são importantes, o meu tempo está em dia? Texto bíblico para nossa reflexão é o de Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Quem tem a Bíblia e quiser acompanhar, para aqueles que são visitantes, também não tem a sua Bíblia, pode acompanhar na tela, que nós temos o texto projetado aqui. Mas Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17, é uma palavra do apóstolo Paulo, que ele escreve para essa igreja, e que ele dá esse conselho para eles. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo escreve para a igreja e os faz pensar sobre a vida a partir da seguinte perspectiva, a partir da seguinte visão: de ter o cuidado de viver de uma maneira sábia, de não ser insensato como vive a vida, de não desperdiçar a vida. E o que ele ensina sobre isso e como a gente faz isso, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. A nossa natureza, a nossa agenda, o mundo, o sistema que nós vivemos, ele é um sistema que, se nós nos rendermos a ele, se nós não refletirmos, se nós não tivermos o cuidado de como vivemos, ele nos absorve de uma tal maneira que ele suga todas as nossas forças, nos deixa exaustos, cansados, vazios. E quando nós percebemos, a vida passou, e a gente disse: a minha vida passou e eu não aproveitei nada. A minha vida passou e eu não vi nada. A minha vida passou, pessoas que eu amo partiram, pessoas que eu amo não converso mais, e agora eu penso: o que eu fiz com ela? Aproveite ao máximo cada oportunidade. É dia dos pais, quem sabe no coração de muitos pais vem a culpa de dizer: eu podia ter aproveitado melhor o tempo com meu filho, ele cresceu tão rápido eu nem vi. Ou quem sabe aqueles que já perderam os pais nesse dia dizem: eu podia ter aproveitado melhor o tempo com meu pai, eu podia ter curtido mais os momentos com ele. Tantas e tantas coisas nós podemos incluir nessa palavra que fala tão diretamente comigo, com você, de dizer: aproveitem ao máximo, parem de desperdiçar a vida, parem de viver da pior maneira a sua vida, aproveitem e tentem organizar a sua vida a partir daquilo que é importante. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma palavra que nos desafia e que ela nos traz essa reflexão de como nós temos vivido as coisas importantes da vida. Eu lembro e remeto também àquela palavra de Eclesiastes, capítulo 4. Se você quiser abrir, eu só vou citar ela aqui de cabeça, mas se você quiser acompanhar, Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 7. No livro que Salomão escreve sobre a forma que as pessoas vivem. E ele olha no versículo 7, ele diz: eu vi uma situação absurda debaixo do sol. Era um absurdo o que estava acontecendo. E o que ele via? Ele diz: havia um homem totalmente solitário, trabalhava sem parar, não tinha filhos, não tinha irmãos, ele nem sequer perguntava: por que eu estou trabalhando tanto e por que razão eu deixo de me divertir? Isso é um absurdo. E ele começa dizendo: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Ele vai falando de todos os benefícios de ter companhia, e ele fecha esse texto com aquele texto conhecido dizendo: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas o que é a ideia de Salomão? É observar como as pessoas têm vivido a sua vida, como elas preenchem a sua agenda. E ele diz que entre essas pessoas já existia, desde aquela época, algumas pessoas que viviam uma vida absurda. Qual vida absurda? Trabalha sem parar.
se torna solitário, não tem pessoas próximas, nenhuma vez pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu não me divirto? Ou para que eu trabalho dessa maneira? Pessoas sem refletir sobre a vida, sem refletir sobre a agenda, sem refletir como ocupam seus dias. E agora uma pergunta para todos nós diante de tudo isso é: como seria a sua agenda se Deus a controlasse? Se Deus tivesse controle da tua agenda, ela seria diferente? Se de fato aquilo que você canta, aquilo que muitas vezes a gente busca, aquilo que a gente diz: eu entrego a minha vida a Ti, fizesse também parte da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia, como seria a nossa agenda se fosse verdadeiramente Deus quem organizasse? Uma frase ainda do livro diz assim: a disposição bem pensada da nossa agenda diária e semanal é um dos esforços mais sagrados que podemos empreender. De fato, pensar na nossa agenda diária é de fato uma das coisas mais espirituais que você pode fazer com a sua vida. É como diz o apóstolo Paulo: vivam aproveitando ao máximo cada oportunidade para entender qual é a vontade de Deus. E a gente não percebe, mas a nossa vida acontece a partir da nossa agenda. O que você vai fazer amanhã tem muito a ver com as coisas que você tem programado e com os intervalos que você tem entre essas coisas. E nisso tem pelo menos 5 dicas que já foram citadas semana passada, mas eu quero que você pense agora olhando como a sua agenda é ocupada, quem sabe com esses 5 pontos aqui. Primeiro deles, um ponto importantíssimo para aproveitarmos ao máximo cada oportunidade da vida, é ter a agenda conectada com Deus. Conectar-se com Deus faz parte de uma agenda de alguém que vive bem a vida. Nós estávamos no pequeno grupo dos jovens batendo um papo sobre aquele tema que foi da semana passada, sobre as coisas que de fato nos fazem desperdiçar a vida, e o que a gente sente e como a gente percebe que a nossa vida está da melhor maneira. O que é dos pontos que se apresentam sobre conectar com Deus, fazer exercícios, lidar com pessoas, de todos os pontos, qual é o ponto que a gente percebe onde está o equilíbrio de tudo? E a conclusão geral foi conexão com Deus. Quando eu estou bem com Deus, quando eu estou conectado com Deus, quando eu estou buscando regularmente a Deus, eu estou mais forte, eu estou mais disposto, estou menos reclamão, estou vivendo melhor na minha casa, estou vivendo melhor no meu trabalho, estou vivendo melhor os meus dias, independente dos problemas que eu enfrento. Quando Deus está deixado de lado, parece que tudo vira uma bagunça. Então, um ponto importantíssimo para a nossa vida é conectar-se com Deus. E aqui tem 2 destaques dentro desse ponto de conexão com Deus que eu queria chamar a atenção de vocês e que também tem no livro. Uma das coisas que ele diz é que quem está conectado com Deus precisa ter Deus na sua agenda. Normalmente, como a gente faz? Eu falo a partir da minha experiência de algumas pessoas que eu conheço, não sei se é a tua. Mas vamos pensar assim: segunda-feira, amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã, quando eu acordo, eu tenho que tomar café, eu tenho que escovar os dentes, eu tenho que tomar banho, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir para o trabalho, tenho que levar as crianças na escola, tenho que pagar algumas contas no banco. Aí depois eu vou almoçar, de tarde tem mais alguns compromissos, de noite eu quero ver se joga um futebolzinho ou se eu assisto um filme. E lá no fim do dia a gente lembra: mas eu também tenho que orar. Então a gente tira 2 minutinhos do dia para orar. Bill Hybels vai dizer que quando nós queremos organizar a nossa vida, se de fato Deus é importante, nós devemos dizer: Ele tem que ter o lugar na nossa agenda. Ele até desafia: coloque na sua agenda momento de oração. Isso é uma história que eu não tenho certeza se é verdadeira, mas diz aí na internet que está na internet, é verdade, não é assim? Mas tem uma história que diz que a maior igreja do mundo é uma igreja na Coreia do Sul, uma igreja que tem milhões de membros, e que o pastor presidente dessa igreja certa vez recebeu a ligação de uma personalidade internacional. Agora eu não sei se foi o presidente de algum país, e ele ligou na hora que esse pastor tem anotado na sua agenda: momento com Deus, das 10 às 11. E diz que nessa ligação a pessoa disse assim: eu gostaria de falar com o pastor fulano e tal. E daí o pastor estava no escritório orando. E a pessoa disse, a secretária dele disse assim: ele não pode falar agora, ele está em um compromisso. E essa autoridade então diz: mas só avisa ele que aqui é o presidente. A resposta da secretária foi:
Ele não pode atender agora que ele está falando com alguém mais importante. Quantas vezes nós trocamos a oração por tantas coisas pequenas? Quantas vezes nós deixamos de buscar a Deus por tantas vaidades do nosso coração, pela nossa pressa, pela nossa atenção só em nós mesmos, em cumprir uma agenda que nos suga, e vamos perdendo a conexão com Deus? Tire um tempo na sua vida, coloque na sua agenda 5 minutos, eu e Deus. Experimente as bênçãos que isso pode ocasionar. Experimente a transformação que pode fazer na tua casa. Experimente a transformação que pode fazer na tua vida e em como você enfrenta ela. Ainda nesse primeiro ponto, uma coisa que Bill Hybels fala é participação na igreja ou num pequeno grupo que seja, num lugar de comunhão. Ele conta que inúmeras vezes, ele é pastor de uma mega igreja, mas ele conta que inúmeras vezes as pessoas chegam para ele ao final de um culto e dizem: pastor, que mensagem boa hoje. Essa palavra foi para mim. E olha que eu quase não vim hoje para o culto. Ele diz assim: como uma pessoa que quer organizar a sua vida da melhor maneira, coloca o culto como uma opção que a cada domingo ele vê se vai ou não. Ele diz assim: como que a pessoa pega e chega domingo e joga uma moeda para cima como um cara ou coroa? Se der cara eu vou para a igreja, se der coroa eu fico olhando Faustão. Mas como uma pessoa que quer organizar a sua vida, que diz que ama a Deus, consegue colocar o momento de culto como uma opção, sabendo que lá Deus vai falar com ela, que lá ela vai estar em comunhão, que lá ela vai aprender da palavra, e as pessoas fazem isso com a sua agenda. Aparecem uma vez por mês na igreja, aparece uma vez por ano, quem sabe? Ou quem sabe às vezes acontece isso: quase que eu não fui hoje, a gente foi, teve uma mensagem boa. Quando nós queremos ter uma agenda organizada e dizemos que Deus é importante, a nossa agenda tem que ter um espaço onde a gente diz: é momento de Deus. É momento do que é mais importante ter o seu lugar de importância na nossa vida. Um segundo ponto de pensarmos em como ter uma vida simples, no sentido de organizada, sem perder o que é importante, é família e traço pessoas. Eu não sei como é a tua experiência, mas vários amigos meus, eu tenho a experiência de quando eu vejo eles falar a seguinte frase: qualquer hora a gente tem que marcar para se ver, né? Qualquer hora a gente tem que marcar alguma coisa. São tantos que eu já falei isso, que se eu for fazer cada hora que eu falo qualquer hora com eles, eu acho que a minha vida agora é 3 anos conversando com amigos. Porém, a gente às vezes esquece como é importante as pessoas na nossa vida, como é importante dedicar um tempo para a família, para os filhos, dedicar o tempo para estar junto da mãe, do pai. A gente vai esquecendo essas coisas numa facilidade tão grande. E a gente vai sempre dizendo: qualquer hora a gente se encontra, só que não está na nossa agenda. Aí às vezes a distância é tão grande que a gente só lembra disso quando falece alguém. E a gente se encontra, e às vezes até diz a frase: a gente só se encontra em situações como essa, né? E a vida segue, e antes de ir embora a gente ainda diz: mas qualquer hora vamos marcar alguma coisa. Qualquer hora é agora. O quanto você tem na sua agenda encontro e tempo com pessoas que você ama. Uma coisa que eu comentei hoje de manhã é que tem uma sabedoria, ou quem sabe um aprendizado no relacionamento com as crianças. É que as crianças têm um relógio diferente do nosso. Você já percebeu isso? Você que tem criança pequena? Às vezes eu vou brincar com as meninas, com a Manu e com a Gabi. E elas resolvem fazer comida. Como que faz essa comida? Pega pedrinha, pega brita, coloca numa panelinha de plástico e diz: eu vou fazer um macarrão aqui. E fica meia hora mexendo naquele negócio. E a minha cabeça acelerada já começa: vamos, Manu, vamos, Manu. E dela: calma, papai, eu estou preparando ainda. Eu fico olhando para aqui, 3 pedras, preparando o quê? Mas tá, aí, vamos, Manu, tá, já está pronto? Já está pronto. Aí daqui a pouco ela pega e oferece assim para mim. E eu como: tá bom? Tá bom, tá bom. Espera aí que eu vou fazer mais. E a cabeça está lá a mil, né? Dizendo assim: tá bom, tá bom. A gente vai sentir tanta falta disso quando elas crescerem. A gente queria tanto que esse momento voltasse e não vai voltar. Que Deus nos ajude
a perceber a importância de ter tempo na nossa agenda para as pessoas. Quem sabe você tem um avô, que é aquele avô que olha para você e você diz tudo bem, ele fala 2h30. E você, depois de 2 horas, você já começa, a hora que ele respirar, eu vou dizer, então tá, avô, estou indo. Espera só ele respirar, e quando ele respira, você consegue sair. Mas a gente vai sentir tanta falta quando não tiver mais as histórias do vô. Prioridades na agenda, para aproveitar ao máximo cada oportunidade, para poder, quando tiver que se despedir de alguém, dizer, foi bem vivido o tempo que eu tive com ele. Para quando ver os filhos crescendo e indo embora, você poder dizer, a gente curtiu bastante cada fase da vida deles. Um terceiro ponto é trabalho que satisfaz. Uma coisa muito importante na nossa vida é entender que a nossa agenda é muito ocupada por trabalho. Então seja feliz e tenha prazer em saber que na sua agenda está marcado, eu estou indo trabalhar. Não olhe para a sua agenda já dizendo, não, amanhã é segunda-feira. Não se massacre dessa maneira de viver uma vida de insatisfação com aquilo que vai ocupar grande parte da sua agenda e dos seus anos. Converse com uma pessoa de idade. O assunto dela vai estar muito voltado àquilo que ela trabalhou. Sabe por quê? Porque é onde ela gastou muito tempo da sua vida. Muito tempo da nossa vida vai ser gasto no trabalho. Então trabalhe bem. Então se satisfaça com o teu trabalho. Então faça do teu trabalho algo que tem um propósito maior do que simplesmente acordar e viver um massacre semanal. Era aquela lição de Lutero quando um sapateiro escreve para ele e diz, como que eu posso servir a Deus? Eu queria tanto honrar a Deus com a minha profissão, como eu posso servir a Deus sendo um sapateiro? Lutero escreveu para ele, vá para o seu trabalho, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Assim você vai estar glorificando a Deus. Sabe, queridos, tempo de trabalho é tempo de darmos o nosso melhor também, de ter satisfação nisso. De ter na nossa agenda um compromisso com aquilo que é trabalho. Um compromisso, quem sabe, com o horário. Um compromisso de fazer com que esse trabalho seja uma experiência de vida que eu digo, eu aproveitei bem enquanto eu fiz. Que triste quando as pessoas vivem um trabalho mais ou menos, agem mais ou menos no trabalho, fazem tudo mais ou menos, empurram com a barriga, elas se cansam, elas não produzem, não percebem que esse descompasso e esse desperdício pode prejudicar muitas pessoas. Mas o principal prejudicado é você. É a tua vida que está passando ali. Então peça para Deus, reflita sobre isso e tenha uma verdadeira alegria no trabalho que você faz. Um quarto ponto é lazer e recreação. Que nós deveríamos ter na nossa agenda um espaço para sorrir mais. Um espaço para dizer, agora eu vou me atirar no sofá. Agora eu vou curtir. A nossa vida foi criada com espaço e com tempo para todas as coisas. Então se tem uma coisa que deveria estar na sua agenda, é os momentos que você para. É os momentos que você distrai. É os momentos que você consegue respirar. E um quinto ponto, de ocupar a nossa agenda. E esse, quem sabe, para alguns faz prática do dia a dia, mas para outros é um verdadeiro desafio. Exercício físico. Pensando em uma vida simples. Pensando em uma vida que tem coisas importantes. É importante você cuidar da sua saúde. Normalmente, quando uma pessoa tem um infarto, ou está com alguma doença, você vai para o médico vai lhe dar um conselho muito profundo sobre como cuidar da sua saúde. Sabe o que ele vai dizer? Caminha, se mexe. Que conselho! Que conselho! Eu lembro de uma propaganda da Olímpicos que dizia assim, seu corpo não foi feito para ficar parado. E mostrava uma pessoa correndo. De fato, nós precisamos cuidar também do nosso corpo para que a nossa vida seja melhor. Nós precisamos cuidar da nossa saúde para que de fato a gente viva melhor. E aqui, falar em uma vida simples é de dizer, é cuidar com coisas simples. Não é dizer, exercício físico, agora eu tenho que esquiar na neve para me exercitar. Não, caminhe, se movimente, suba uma escada, pare de usar elevador um pouco. Não sei, mas movimente.
Porque isso é um benefício que faz com que você durma melhor, acorde melhor, tenha mais vigor, viva uma vida melhor. Sabe, queridos, olhando para todos esses pontos, uma coisa que é bem interessante é observar. Quando nós estamos desconectados com Deus, normalmente, todas as outras coisas também nos abalam. Nós não estamos cuidando bem da saúde, nós não conseguimos parar para nos divertir, nós não conseguimos nos satisfazer no trabalho, nós não conseguimos ter bons relacionamentos e principalmente nós sentimos falta do Pai. Nós sentimos a ausência de Deus na nossa agenda. Bill Hybels diz, uma maneira pela qual você pode começar a buscar primeiro o reino de Deus é redesenhando a sua agenda e preenchendo-a como Deus a preencheria se estivesse no comando do seu tempo, da sua rotina, da sua agenda. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É uma frase tão bonita, um versículo tão bonito da Bíblia. E Bill Hybels diz, quer levar esse versículo a sério? Quer levar a sério mesmo? Redesenha a sua agenda da seguinte maneira: como Deus preencheria se Ele tivesse controle da minha agenda? Talvez você use um smartphone, tem o Google Agenda, coloque lá, tempo com Deus, tempo para as pessoas, tempo para lazer, tempo para o trabalho, tempo para cuidar do meu corpo. Comece a colocar na sua agenda, não para entulhar a sua agenda, mas para fazer com que ela também tenha prioridades. Aprenda, de fato, a entender, a redesenhar a sua agenda. Que Deus nos ajude. Eu sei que essa mensagem ela é uma mensagem que de repente pode causar o sentimento de dizer, mas é difícil demais para mim. Sabe, queridos, quando nós olhamos para Jesus Cristo, para o Evangelho, nós percebemos que Jesus foi a pessoa mais perfeita que existiu, que aproveitou ao máximo cada oportunidade. Eu não sei como era exatamente a agenda de 24 horas de Jesus, mas do que eu sei de Jesus, eu sei que Ele vivia a vida da melhor maneira. Quer viver a sua vida da melhor maneira? Imite Jesus. Comece a olhar para a agenda dele e veja como alguém que viveu 33 anos e morreu uma morte tão cruel, conseguiu viver melhor e morrer melhor do que pessoas que vivem 120 anos. Porque a conexão que ele tinha com Deus, a forma que ele lidava com as pessoas, a forma que ele ocupava os seus dias, era uma forma que fazia ele viver a vida da melhor maneira. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a fazer com que cada dia da nossa vida não seja um dia de sobrecarga, mas um dia no qual nós dizemos, eu ocupo os meus dias com aquilo que realmente é importante. E que as coisas importantes tenham cada espaço da tua agenda e do teu dia. Amém.